Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula de ciências. Na nossa aula de ciências de hoje, nós iremos falar sobre a eletricidade e o magnetismo. Então, vamos começar com a eletricidade. Abram a apostila de vocês na página 83. A eletricidade é uma forma de energia muito importante. Podemos observá-la em fenômenos que ocorrem no solo, no ar, nos vegetais, em nosso corpo e no corpo dos outros animais. Apesar de a eletricidade ser invisível, ela pode ser percebida através da luz, do calor, pela força que produz, pelos choques, pelo funcionamento de aparelhos domésticos e outros. A eletricidade é obtida através de movimentos de partículas pequeniníssimas chamadas elétrons. O movimento ordenado de elétrons é chamado de corrente elétrica. Pode-se obter energia elétrica de várias formas. Então vamos começar a entender um pouquinho como que nós podemos obter essa energia elétrica. Podemos obter a energia elétrica através do atrito. O atrito é o ato de esfregar um objeto em outro, várias vezes seguidas. Alguns materiais, como a seda, se devidamente esfregadas, tornam-se eletrizadas, isto é, carregadas de energia elétrica. É o que acontece, por exemplo, quando esfregamos o tubo plástico de uma caneta num pedaço de flanela ou lã e em seguida colocamos perto de pedacinhos de papel. Os papéis são atraídos, por quê? Porque conforme houve o atrito do plástico da caneta com a lã, se formou uma carga elétrica. Então, quando encosta assim perto do papel, o papel começa a atração do papel com a carga da caneta. Outro tipo de obter energia é através de pilha ou bateria, que são aparelhos carregados de energia química. Ao funcionarem, transformam essa energia em energia elétrica. São usados em rádios, brinquedos, calculadoras e etc. Temos também os dínamos, que são grandes máquinas que aproveitam a força da água para produzir energia elétrica. Essas máquinas transformam a energia dos movimentos em energia elétrica. As usinas hidrelétricas, a eletricidade é produzida numa usina hidrelétrica pela força das águas, que movimenta turbinas e geradores. As turbinas e geradores transformam a energia das águas em energia elétrica. Temos também as usinas termoelétricas. Nesse tipo de usina, produz-se energia elétrica por meio do calor obtido com a queima de combustíveis. Pode ser carvão, óleo ou qualquer outro tipo de combustível. Nas últimas décadas, foram criadas as chamadas usinas nucleares. Nelas, a produção de energia elétrica é proveniente de materiais radioativos, que são materiais que emitem raios invisíveis, que podem ser muito prejudiciais à saúde. No entanto, tais usinas são muito perigosas, pois a radiação pode contaminar seriamente o ambiente, provocando doenças muito graves e até a morte. Como se transporta a eletricidade? A energia elétrica produzida nas usinas chega até as casas, escolas, fábricas, hospitais, por meio de fios elétricos que se espalham pelos diversos lugares onde se usará a eletricidade. Pequenas partículas chamadas elétrons se movimentam dentro dos fios, formando a corrente elétrica. Alguns materiais, como os metais, conduzem a corrente elétrica com facilidade. São, por isso, considerados bons condutores. Outros, como a borracha e o plástico, dificultam a passagem da corrente, que são chamados de materiais isolantes. Os fios que transportam a corrente elétrica são feitos desses tipos de materiais. Por dentro, são de metal, para facilitar a passagem da corrente, por fora, de borracha ou plástico, para evitar os choques elétricos. Circuito elétrico. Ao ligar um aparelho elétrico, ele funciona porque pequenas partículas chamadas elétrons começam a se movimentar coordenadamente dentro dos fios. Quando ligamos um aparelho elétrico, estamos fechando um circuito. Isso permite a passagem da corrente.
Um circuito elétrico, ele pode estar aberto ou fechado. Quando um circuito está aberto, a corrente elétrica não passa. Quando está fechado, a corrente elétrica passa. Então, aí na apostila de vocês, na página 84, nós temos aí a imagem que representa um circuito elétrico aberto e um circuito elétrico fechado. Curto-circuito. Um curto-circuito elétrico pode ser interrompido produzindo um curto-circuito. Isso ocorre quando dois fios desencapados se tocam, produzindo faíscas. Podem até provocar incêndios. Também pode ocorrer curto-circuito quando a intensidade da corrente elétrica é muito grande para o fio que a produz ou quando vários aparelhos são ligados em uma mesma tomada. Nesses casos, o fio esquenta, derretendo a proteção plástica à sua volta. Desencapando, os fios tocam-se, provocando o curto-circuito. Agora vamos saber um pouquinho dos perigos da eletricidade. A eletricidade é muito importante para o conforto e desenvolvimento do homem, mas também é muito perigosa, pois pode provocar choques, incêndios, queimaduras e até a morte das pessoas. Atenção aos cuidados que devemos ter. Não deixar os fios elétricos desencapados, não mexer em aparelhos elétricos ou em tomadas com as mãos molhadas ou descalço, não colocar os dedos ou objetos metálicos como pregos, alfinetes, clipes, entre outros, nas tomadas, não empinar pipas perto da rede elétrica, fazer revisões periódicas nas instalações elétricas, desligar a chave geral das instalações elétricas sempre que for necessário fazer conserto. Agora nós vamos falar sobre o magnetismo. Está lá na página 87 da apostila de vocês. O magnetismo é a capacidade que um corpo tem de atrair outro corpo. Observando a natureza, o ser humano acabou descobrindo uma pedra que atrai o ferro. Como essa pedra foi encontrada pela primeira vez na cidade de Magnésia, recebeu o nome de magnetita. A magnetita é um ímã natural, pois é um minério encontrado nas rochas. Ímã é um corpo que atrai o ferro e alguns outros metálicos. Essa atração recebeu o nome de magnetismo. Existem dois tipos de ímãs: o natural, encontrado na natureza, e o artificial, que pode ser produzido e também pode ser obtido pelo atrito do ímã natural com alguns metais. O ímã tem duas extremidades, que são chamadas de polos. Os polos recebem nome diferentes: Polo Norte e Polo Sul. A força de atração de um ímã não é a mesma em toda a sua extensão. Ela se concentra nas extremidades. Então aí na página 87 nós temos aí uma figura de um ímã que nós podemos ver que ele está atraindo vários objetos, como moedas, alfinetes, anéis, clipes, parafusos, grampos. Então a força é... Depois vocês vão pegar um ímã, vão fazer essa experiência. Vão pegar um ímã em barra e um pouco de taxinhas ou outro metal e aproxime o ímã dos metais. Observe que os metais se agruparam nas extremidades do ímã. Isto mostra que a força de atração se acumula mais nas extremidades do ímã. Propriedade dos ímãs. Se pegarmos dois ímãs e aproximarmos os polos sul dos dois, nós veremos que eles se afastam. Ocorre a mesma coisa se aproximarmos dois polos norte. Daí concluímos que polos iguais se afastam. Ao partirmos um ímã, cada pedaço terá seu polo norte e seu polo sul. Todos os pedaços obtidos formarão novos ímãs. O magnetismo da Terra. Todo ímã possui uma área na qual seu poder de atração pode ser percebido. Essa área chama-se campo magnético. Nosso planeta possui um campo magnético como se houvesse um ímã dentro da própria Terra. Você já deve conhecer a bússola, que é um instrumento de orientação utilizado por navegadores e pilotos de avião. Ela tem uma agulha imantada apontando sempre para o norte. O funcionamento da bússola baseia-se no magnetismo terrestre. É o campo magnético da Terra que atrai a agulha, fazendo-a indicar sempre a mesma direção.
Existe um tipo de ímã chamado eletroímã, que é muito usado na fabricação de campainhas, brinquedos e etc. O eletroímã é constituído de uma barra de ferro enrolada por fios ligados a uma fonte elétrica. Quando a corrente elétrica passa pelos fios condutores, a barra de ferro ganha magnetismo. E essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Agora é com vocês. Vocês vão abrir a apostila de vocês e vão fazer as atividades da página 83 até a página 90. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!